Boa tarde, irmãos, graça e paz. Nós vamos fazer a exposição do texto de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler os versos 5, 6, 7, 8 e 9. E nós vamos falar sobre um tema que está nesse texto, né? Que é a questão do esvaziamento do ser humano, o esvaziamento do homem. Então vamos ler aqui Gênesis 37. É um texto muito conhecido, né? Você provavelmente já deve ter ouvido alguma ministração sobre os sonhos de José. Gênesis 37, versículo de número 5. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, né, se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Agora preste atenção no versículo 8, aqui tem a chave para você entender o texto. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Você vai ser o nosso rei? Você vai ser autoridade sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Verso 9. E sonhou ainda outro sonho e os contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que ele possa iluminar essa mensagem. Senhor, nessa tarde eu quero te louvar e te engrandecer, te bendizer o teu nome. O Senhor é o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos crer tudo que os profetas falaram na tua palavra. Que essa tarde o Senhor possa me inspirar para falar do teu reino, para falar da vida cotidiana, para ministrar a tua santa palavra. Eu te glorifico e te bendigo o nome e declaro a tua santidade sobre nós. Abençoe essas pessoas que estiverem ouvindo aqui nessa tarde e aquelas pessoas que ouvirão essa mensagem posteriormente, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, 3 coisas você tem que ter em mente quando você vai ler o livro de Gênesis, que é essencial para o entendimento do que está sendo apresentado nesse livro. A aliança, a família e o reino. Guarde isso. O texto do Gênesis tem esses 3 temas principais: a aliança, a família e o reino. Esses temas aparecem desde o começo da narrativa do Gênesis. Por exemplo, o Deus Criador, o Criador, é um Deus trino. E na criação, ele estabelece uma autoridade sobre essa criação. Essa autoridade criacional de Deus é a aliança que Deus faz com a sua criação. Esse Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Ele é uma família. E existe pelo menos uma autoridade entre a Trindade. Por exemplo, quando no Novo Testamento você ouve Jesus dizendo que ele está submetido ao Pai. O Pai é maior do que eu. Então, desde a criação, perpassando todo o livro do Gênesis, esses 3 temas, aliança, família e governo, são
temas recorrentes. Aqui nós estamos no final do livro. As coisas mais importantes que tinham que acontecer na narrativa já aconteceu. Deus já criou o ser humano pecou contra Deus. Né? Esse tema, por exemplo, está na vida de Adão. Né? O ser humano foi criado por Deus, ele tinha uma aliança com Deus. Deus deu para ele uma família e ele tinha autoridade sobre a criação. E aí, quando ele pecou, ele deslizou da aliança com Deus, colocou em maus lençóis toda a sua família e perdeu a sua autoridade, manchou a sua autoridade diante da criação. E aí você vai ler o texto do Gênesis, o tempo todo esses temas vão aparecer. E aqui no finalzinho, por que eu coloco no finalzinho? O Gênesis tem 50 capítulos, né? 50 capítulos, e a gente está no capítulo 37, e aqui no 37 você tem a história de José. E José, ele é o personagem final do livro de Gênesis, que depois vai haver essa transição para Êxodo e vai aparecer o Moisés. E aqui esses temas, aliança, já está consolidado. Deus se aproximou de Abraão, fez uma aliança com Abraão, depois fez uma aliança com Isaac e depois fez uma aliança com Jacó. E a aliança que Deus tinha com Jacó já estava consolidada. Deus deu uma família para Jacó, uma família numerosa, né? Ele tinha 2 esposas, concubinas, vários filhos. E agora, você vai perceber com a leitura, que Deus vai tratar do reino. Toda a atenção da narrativa vai ser focada no reino de Deus, no reino estabelecido. Portanto, que quando José conta o sonho para os irmãos, no versículo 8, de supetão os irmãos já dizem para ele: você vai ser o rei sobre nós? Você vai governar a gente? É isso que você está dizendo? Esses sonhos que você está tendo aí? Então, aqui, Deus está mostrando para nós, através da história da criação, que ele vai estabelecer um reino. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que José é um tipo de Jesus. Do mesmo jeito que Jesus é o rei e o senhor dos senhores do mundo presente, José foi uma espécie de senhor do mundo passado, dessa época, desse tempo. Ok? E o que Deus vai mostrar nesse texto para nós é que do mesmo jeito que o reino de Jesus é um reino do rei que serve, é o reino cujo rei é o servo, lá no passado, o reino mediante José, a autoridade que veio mediante José, a salvação que veio mediante José, veio através de alguém que está sentado com o faraó no trono e que serve o ser humano, que serve a humanidade. Ok? Então, entenda isso. José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Algumas questões que vão acontecer na vida de José vão acontecer na vida de Jesus. E a principal delas é que José exerce a autoridade mediante o seu sofrimento. Ele vai passar por toda essa dor, e essa dor fará dele o Safenat Paneia, né? Que é o título que Faraó deu para ele, o salvador do mundo inteiro. Eu já estou pregando e já dando uns spoilers, que todo mundo já conhece a história, todo mundo sabe que esse garoto aqui, do capítulo 37, vai se tornar o segundo homem mais importante do mundo, debaixo somente de Faraó, depois de que acontecer todas as coisas que hão de acontecer na narrativa. Então, esse título aí que eu coloquei na mensagem, o esvaziamento do homem, é uma questão que tem me incomodado muito, que tem ministrado muito ao meu coração, e através dessa pregação, eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem compartilhado comigo, né? As coisas que eu tenho visto na Bíblia, as coisas que eu tenho visto no meu dia a dia, e convergem para esse tema, o esvaziamento do homem. É muito importante que nós possamos entender esse princípio que está apresentado aqui na vida de José,
apresentado posteriormente na vida de Jesus e que deve ser uma realidade da nossa vida hoje. Nós, como homens, esvaziarmos de nós mesmos para servirmos essa geração. Nós, como homens, esvaziarmos das nossas vontades, abrirmos mão dos nossos interesses para servir a nossas esposas, nossos filhos, nossa casa, nossa família, nossa descendência, nosso trabalho, nossa sociedade, né? Então, do mesmo jeito que Jesus se esvaziou, José também se esvaziou, e que possamos aprender a nos esvaziarmos. Observe uma coisa, o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses que Jesus, sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de um servo, experimentando a morte. E a pior morte que um ser humano pode viver é a morte de cruz. Então, a história de José vai experienciar esse esvaziamento. José aqui, quando ele entrega esse sonho para os irmãos, ele é o filho predileto de Jacó. Ele é o filho que não trabalhava no campo. Ele é o filho que ficava em casa com o pai, estudando, aprendendo a cultura, aprendendo a religião, enquanto os irmãos mais velhos dele ficavam lá no campo trabalhando, né? E aí vem o primeiro ensino que a gente tem aqui, é que ainda que os homens venham proporcionar para nós uma túnica do governo, o que Deus quer de nós é a túnica do servo. Ainda que as pessoas venham olhar para nós e dizer bem de nós, e nos elogiar e falar de nós, olha, você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um pai exemplar, você é uma mãe exemplar, toma que essa túnica está lá. Deus vai virar para nós e dizer, vocês são os meus servos. Observe o verso 5, né? O verso 5, quando Deus vai dar o sonho para José, olha que interessante esse detalhe aqui, ó, do verso 5. Gênesis 37. Gênesis 37. O verso 7. E eis que estávamos atando os feixes de trigo. Eis que estávamos atando os molhos, né? No sonho, José estava trabalhando. E na vida cotidiana, José não fazia esse trabalho braçal, não. Quem fazia esse trabalho braçal eram os irmãos. José ficava mais no lar. É claro que de vez em quando ele fazia algumas atividades, mas o pai não deixava ele na labuta, no peso do trabalho. E aí Deus mostra para José, olha, você vai servir, você vai trabalhar. A sua vida não vai ser esse mar de rosas para sempre, não. Você não vai viver assim para sempre, não. É o que Deus está dizendo no sonho. Ele está lá e ele está trabalhando com os seus irmãos, né? Então Deus está mostrando para José isso. Olha, o reino é um reino cujo governante é um servo. Do mesmo jeito que no sonho que eu te dei você está servindo, você vai ser o rei que serve. Talvez o José não entendeu muito bem essa mensagem de Deus quando ele era esse garotinho que recebeu esse sonho, não. O segundo sonho é muito forte, né? Ele teve o segundo sonho é que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, né? Então, imagine você ter um sonho que o sol, a lua e as estrelas estão curvando diante de você. Então, o segundo sonho já mostra o governo que José vai exercer no mundo. E logo após receber esses sonhos, o que vai acontecer com José? José vai começar a sofrer. O mesmo capítulo que José narra os sonhos para os seus irmãos, é o capítulo que ele começa o seu sofrimento. É o capítulo que ele mostra a sua dor, né? Existe uma diferença muito grande, deixa eu abrir um parênteses aqui, do texto bíblico e das literaturas mais sofisticadas. Por exemplo, você vai pegar a Odisseia, a Ilíada.
quando Homero vai escrever os seus textos, ele vai dar um monte de detalhes, ele vai expor um monte de coisa, vai falar lá do Ulisses entrando lá na caverna do Ciclope, vai dar os detalhes do cheiro, da roupa, de como são as coisas. O autor bíblico, ele não se apega a detalhes, ele mostra o sonho, e depois que ele mostrou o sonho do José, ele já começa a jornada. A Odisseia de José é bem mais rápida que a Odisseia do Ulisses, lá de Homero, né? Então ele, a princípio, ele começa o seu sofrimento. Ele vai levar a marmita para os irmãos olham para ele e dá-lhe a porrada. Espanca José, joga José numa cova, rasga a túnica dele, né? E o José vai viver ali a violência dos irmãos, né? E a rejeição dos irmãos. Isso é muito forte, gente. As primeiras vezes que eu lia a Bíblia, eu era muito novo, né? Então eu tinha lá os meus 20 anos, e eu não entendia muito a profundidade disso não, sabe? Hoje, que sou uma pessoa mais velha, eu vejo quanto deve doer ser rejeitado pelo irmão. Principalmente quando os irmãos são mais velhos. Quando os irmãos estão lá, garotinhos, brincando de bola e tal, soltando pipa, eles brigam, é normal. Mas quando você chega numa idade mais avançada, como era a idade dos irmãos de José, os irmãos de José eram pais de família. Eles tinham filhos, esposas. E aí, de repente, eles rejeitam o irmão dessa forma. No meu caso, por exemplo, meus irmãos me amam. Eu amo meus irmãos. A gente tem uma relação assim de fraternidade, né? Toda a literatura, né? Toda a arte mostra para nós que essa relação de irmão é um laço muito forte. Esses dias eu estava pensando, por exemplo, lá no Naruto, que tem o Itachi, que é o irmão do Sasuke. Quando você começa a assistir a série, você acha, não, mas que irmão babaca. Mas depois você vê o final, tem spoiler aqui agora, né? Você vai ver o que vai acontecer, como que o Itachi é muito mais interessante que o Sasuke, porque ele entendeu a questão da irmandade, sabe? Ele entendeu a questão da irmandade. O Itachi mata todo mundo, mata o pai, mata o clã, mas não mata o irmão, né? Porque essa relação de irmão, ela tem um vínculo muito forte. Não mexe com o meu irmão, não. Você pode mexer com várias coisas, mas o meu irmão, não. Agora imagina você na pele de José, sendo rejeitado por 10 irmãos. Ninguém defendeu ele, ninguém amenizou a situação dele. Os 10 irmãos bateram nele, jogaram ele numa cova, na cova mesmo, onde se lança cadáveres. Numa cova, e depois perceberam que aquilo ali ia dar merda, foram lá e venderam ele como escravo para um bando de beduínos que estava passando ali no deserto. Viajantes que estavam passando ali no deserto. Então, o sofrimento que José tem é parecido, é fóio, né? É um espelho do sofrimento que o Messias vai ter lá na época do primeiro século, que ele vai ser rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família. Ele não vai ser lançado na cova como José, né? Ele vai ser lançado na cruz. E a sua rejeição total é parecido com essa rejeição que o José tem aqui. E aí ele vai para o Egito e é escravizado no Egito. Ele é vendido como escravo para uma caravana que passava por ali. A caravana escravizou José, levou José para o Egito e lá ele foi vendido como escravo de Potifar e foi escravo no Egito durante muitos anos. Ok? E ali acontece uma coisa muito interessante, que ele vai ser preso porque ele não quis deitar-se com a mulher do seu patrão, né? A mulher do patrão não, senhor, porque ele era o escravo. A mulher do seu senhor, do senhor de José, queria deitar com ele, e ele rejeitou a mulher de Potifar, né? Porque o José entende os princípios do reino de Deus. A cultura de José é a cultura do mandamento, é a cultura da escritura, é a cultura da lei de Deus, que é muito diferente dessa cultura que nós estamos inseridos. Às vezes a gente vai falar essas coisas
Ultimamente eu tenho pregado muito o evangelho para pessoas que não creem em Deus. Antigamente eu pregava mais dentro da igreja e agora eu estou pregando mais para fora. Aí que você conta essa história, assim, numa roda, aí as pessoas falam, nossa, se eu estivesse no lugar de José, eu pegava a mulher do Potifar. Porque a cultura hoje é essa. A cultura, uma cultura extremamente machista, né? Olha para a mulher como se a mulher fosse um objeto do prazer do homem. Né? Se for mais nova do que eu pego. Se for da minha idade, eu pego. Se for mais velha, eu pego também. Eu pego as novinhas, eu pego as da minha idade, eu pego as coroas, eu pego todo mundo. Essa é a cultura do nosso tempo. Mas a cultura do mandamento, a cultura da Bíblia, a cultura da Escritura, vai mostrar para nós que o nosso posicionamento diante das mulheres é um posicionamento de alta respeitabilidade. Paulo, quando vai escrever para o seu discípulo Timóteo, ele fala para Timóteo assim: Timóteo, trata as mulheres mais velhas como mais novas como irmãs, e as mais velhas como mães. As mais novas não são as novinhas, são suas irmãs. As mais velhas não são as coroas, são como mães para você. Então, essa cultura cerceia todo o pensamento de José. Quando José olha para a mulher de Potifar tentando ficar com ele olha para ela como se fosse a mãe dele. Fala, não, peraí, isso é um absurdo você querendo deitar comigo, porque minha cultura não é essa. O meu Deus não permite que eu faça isso. E aí ele vai sofrer uma das piores dores da vida dele, que ele vai ser lançado na prisão. Ele fica preso durante um período de quase 20 anos, se não me falha a memória. E ali naquela prisão, sofrendo, ele interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro. O padeiro morre, o copeiro volta para o seu estado de honra, né, diante de Faraó, e esquece dele. Todo mundo esqueceu dele. A família dele esqueceu dele, os irmãos dele esqueceu dele, o patrão dele, o senhor dele, mesmo diante de tudo que ele fez, esqueceu dele. E agora até os colegas da prisão. Né? E outra coisa, gente, eu converso com muitas pessoas que tiveram uma situação, que viveram no sistema prisional. E eles falam assim, que no sistema prisional, quando você sai, você faz algumas amizades, né? Que lá na cadeia, na prisão, tem esse sentimento de não é irmandade, esse sentimento de amizade, né, entre os presos. Aí agora José está sendo rejeitado por um que foi preso ao lado dele. E aí depois a gente vê a história, Deus vai salvar o mundo, né? Deus vai tirar José. Presta atenção que Deus é cômico, sabe, tá ligado? Deus gosta de fazer umas piadas, tá? Tem muitas piadas na Bíblia. Deus vai tirar o José da prisão, não é para dar para José uma vida boa, não. Deus vai tirar José da prisão para ele salvar o mundo. Porque o faraó tem um sonho, ele fica perturbado. E o primeiro sonho, ele vê umas espigas de milho mirradas, e umas espigas de milho gordas, e umas espigas de milho mirradas que comem as gordas. Aí ele vê vacas. Na verdade não é um sonho, é um pesadelo, né? Umas vacas gordas pastando. De repente vem umas vacas mirradas e devoram as vacas gordas. E ele chama todos os magos do Egito, os feiticeiros do Egito, e ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro lembra, eu conheço um camarada aí que tem a manha de interpretar o seu sonho. E o faraó vai chamar o José na prisão, né? O José vai dar uma barbeada, vai tirar a barba, porque os egípcios abominavam homens barbados, né? Abominavam homens que pastoreavam e tal. E aí o José diz, olha, o seu sonho é um só, e o seu sonho é o seguinte: vai ter 7 anos de prosperidade sobre o mundo inteiro. E depois vai vir 7 anos de escassez. Se você não guardar alimento durante 7 anos, todo mundo vai perecer. O Egito e as nações vizinhas do Egito. Né? E uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que a concepção de mundo no Antigo Testamento era uma concepção local. Para as pessoas que viviam naquela época, o mundo era aquilo ali. O mundo era aquela região ali do crescente fértil e o resto eram os confins da terra. Então, no entendimento deles, se houvesse aquela fome, o mundo todo pereceria. Então, o José vai dizer para o faraó, olha, escolhe um homem dentre os seus que vai
pegar uma parte, vai guardar, ok? Vai fazer uma poupança aí e você vai guardando essas coisas, porque vai faltar. E o que acontece? Acontece do jeito que o José falou. 7 anos de muita prosperidade e 7 anos de extrema escassez. E aí José se torna o salvador do mundo. Por quê? Porque ele interpretou o sonho de Faraó e fez tudo o que tinha que fazer. Então qual que é a mensagem para nós hoje aqui? Eu tenho certeza que você já ouviu essa exposição desse texto de várias maneiras. Já deve ter ouvido assim, olha, Deus vai te honrar, você que passa dificuldade na vida, vai chegar um momento que Deus vai te abençoar. Eu quero que você pense em José da seguinte maneira: como você pode se esvaziar de si mesmo para servir o outro? Como você pode esvaziar-se de si mesmo, como José fez, como Jesus fez, como João Batista fez, para servir a sua esposa, para servir o seu filho, para servir a sua mãe, o seu pai. A gente vai crescendo e vai chegando um momento da nossa vida que aquele ditado evangélico é uma baita de uma verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. A gente vai percebendo que as coisas mais agradáveis da vida é quando a gente é um servo para alguém. Esses dias eu estava brincando, né, com um jogo com um amigo meu, e aí eu queria muito me divertir com o jogo e ele queria me contar uma coisa que ele estava passando na vida. Um sofrimento muito grande. E eu deixei a minha diversão de lado e fui ouvi-lo. Ele foi falando as coisas, e depois eu me compadeci dele e eu abracei ele e falei que Deus podia mudar aquela situação toda e tal. E a gente criou um vínculo tão gostoso de amizade, de caridade ali, que eu acho que é isso, velho. Eu acho que a vida se resume nisso. A gente aprender a servir os outros. José vai se esvaziar de si mesmo para servir os outros. E vai salvar o mundo antigo. Jesus vai esvaziar-se de si mesmo e vai salvar o mundo novo. José salva o mundo da fome. Jesus salva o mundo dos seus pecados. E essa salvação não é mediante a autoridade, a rigidez, a rispidez, né? Por exemplo, a gente teve um período muito difícil, né? Alguns cristãos começaram a pegar uma narrativa equivocada do evangelho. Esse evangelho da arminha, é bandido bom, é bandido morto. Esse não é o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus é o evangelho do amor, é o evangelho do cuidado, é o evangelho da ternura. E graças a Deus que esse candidato foi derrotado. Eu não sei se foi melhor para o Brasil, né? Mas para a igreja foi a melhor coisa que aconteceu. Foi esse candidato ter sido derrotado, que agora, quem sabe, a igreja volta os olhos para Jesus. Quem sabe a igreja se esvazia de si mesmo, né? E volta a servir, volta a amar o próximo, volta a compreender o evangelho, né? E viver o evangelho. Esse reino de José é o reino do serviço. Essa autoridade é a autoridade do serviço. José é o rei que serve. Jesus é o rei que serve. Amém, queridos? Quando eu falei de João Batista, né, coloquei aqui nas minhas anotações, João Batista foi o único homem que entendeu Jesus na época de Jesus. Mas ninguém. Os apóstolos, eles não entenderam Jesus e a missão de Jesus. João Batista entendeu. E quando ele entendeu, ele disse assim, olha, que ele cresça, ele quem? Jesus Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, que a mensagem de Jesus possa crescer e a minha mensagem possa se esvaziar. João Batista era o maior pregador da época dele, era o cara mais famoso. Tinha um púlpito no deserto que alcançava multidões de pessoas. E na hora que ele viu Jesus, ele falou, peraí, tá na hora de parar minha carreira, tá na hora de esvaziar-me de mim mesmo, para que ele cresça, para que ele apareça. Aí ele vai lembrar, eu sou só a voz que clama no deserto. Os montes serão retificados,
os vales serão elevados, a glória do Senhor será revelada e todos saberão que só o Senhor é Deus. Então, que isso seja uma realidade na nossa vida. Que a gente possa aprender a esvaziar-se de nós mesmos para servir o outro, para que Cristo seja revelado nos nossos atos de amor, atos de serviço e atos de compaixão. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um beijo.